Bom dia, Ribeirão Pires. Bom dia, ouvintes da Rádio Pérola da Serra. Bom dia, João. Bom dia. Edu. E hoje com nossos convidados, Rosimeire e Murilo. Bom dia, Richard. Hoje na nossa mesa de som. Bom dia, Regis. Bom dia, João. Bom dia, Rosimeire. Bom dia, Murilo. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos convidados, ao Regis, ao senhor Eduardo, que não trouxe pão de queijo. Hoje nós vamos falar, aqui trouxemos o Murilo e a Rosimeire, que nós vamos falar sobre vícios, drogas, né? Um momentinho só. A mesa está me chamando. João. Eu. Hoje foi minha vez. Depois falar que sou eu. Esquecer de ligar essa birótica aí. O único que está salvo aqui sou eu. Hoje foi minha vez de falar com o microfone desligado. Hoje nós estamos com os convidados a Rosimeire e o Murilo, né? E para conversar sobre vícios, drogas, tratamentos e, enfim, né, tudo relacionado ao tema. Então, lembrando que os ouvintes podem participar pelo WhatsApp, pelo 9560-96940, repetindo, 9560-96940, ou pelo telefone da rádio. Qual que é o telefone, João? Aguarde no local. Ele tinha decorado. A semana passada estava na ponta da língua. Na semana passada. 4824-5989. Repita. 4824-5989. Lembrando também que estamos transmitindo pelo YouTube e pelo site Rádio Pérola da Serra, fm.com. Então, Murilo, quer fazer uma apresentação sua? Você falar um pouquinho sobre o que você faz, como que você... Bom dia a todos, meu nome é Murilo Greco, conselheiro em Dependência Química, graduado na Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo, coach pela SB Coaching, palestrante, intervencionista e atuo no campo da dependência química há mais de 10 anos. Legal. Rosimeire, se puder falar um pouquinho do que você faz, onde você trabalha, atua... Meu nome é Rosimeire, sou psicóloga de formação. Atualmente eu coordeno o CAPES AD aqui em Ribeirão Pires, trabalhando com a questão da dependência. O que é o CAPES? Ele é um centro de atenção psicossocial, álcool e drogas, né? Ele é um serviço, né, público, gratuito, de portas abertas. Ele atende demandas diversas, né? Tanto de pessoas que vêm procurar por livre e espontânea vontade, como a gente recebe muitos encaminhamentos, inclusive da justiça, em pessoas que têm necessidade de internação e que não aderem ao tratamento de livre e espontânea vontade, ou mesmo quando as famílias não conseguem de alguma forma lidar mais com a situação, pacientes já passaram por tratamento, mas por alguma razão na vida não conseguiram continuar, e a gente acaba recebendo também muita demanda de internação compulsória. Embora essa não seja a nossa prioridade, nem a linha de trabalho que a gente defende, porque a gente entende que há possibilidade de fazer o tratamento sem a internação, somente nos casos assim realmente necessários que o médico avalia e a equipe que tem aqui para internação. Mas não é a nossa prioridade de trabalho, a gente defende o tratamento no CAPS, no meio aberto. Antes do CAPS, você estava na infectologia também, né? Isso, eu trabalhei durante 5 anos na infectologia, então a gente trabalhava também paralelamente com esses pacientes, assim como a gente tem hoje no CAPS, porque são pacientes que têm comorbidades, né? Na infectologia a gente trabalhava com pacientes HIV, hepatites e entre outras coisas, e AIDS, e também tinha bastante pessoas que eram usuários de substâncias psicoativas, e no CAPS também não é diferente, a gente encontra muitos deles lá também, principalmente em função da hepatite, por conta da cirrose, né? Então, eles fazem tratamento no CAPS e também na infectologia. E também temos pacientes com HIV/AIDS também. Legal. Bom, Murilo, você trabalhava numa fazenda de recuperação também, né? Um tempo atrás, aqui em Ribeirão Pires, na região? Sim, em Ouro Fino, nós tínhamos lá uma comunidade terapêutica. Ela
Foi fundada em 2008, funcionou até 2015, pois ela fechou. Mas trabalhei em outras clínicas também, clínicas de recuperação. Durante esses 10 anos eu atuo sempre em clínicas, comunidades terapêuticas, ambulatórios, hospitais-dia, enfim. E o público dessa comunidade terapêutica eram pessoas que iam por espontânea vontade ou não? Também tinha casos enviados pela justiça? Como que funcionava a internação? Nós tínhamos lá um modelo de tratamento voluntário, né? Para aquelas pessoas que buscavam ajuda de alguma forma. E quando era um caso de involuntário, aí teria que ser outra unidade, era encaminhado para outra unidade. Então lá era um tratamento aberto, só para pessoas que realmente queriam mesmo ajuda. Entendi. Qual que é o público hoje que vai para uma comunidade terapêutica? Qual que é a faixa etária? Eu queria que você comentasse como é que funciona uma comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica, ela surgiu aqui no Brasil na década de 70, mais precisamente em 1978, quando um padre texano veio para cá, Padre Haroldo, e ele começou a trabalhar com esse modelo de comunidade, de fazenda. Então, os dependentes químicos tinham atividades no âmbito terapêutico, onde eles próprios faziam a comida, a alimentação, a conservação do espaço físico, né? A laborterapia, trabalho na horta e tudo mais. Então, era um modelo de tratamento, oração, disciplina e trabalho. Era assim que funcionava as comunidades terapêuticas, né? Modelo Minnesota. Então era muito trabalho, acordavam às 5:30 da manhã e quando chegava à noite já estavam bem cansados, então não era ministrado medicação, porque tudo era em âmbito terapêutico, então funcionava dessa forma, muita disciplina, muito trabalho, enfim. E o resultado? Qual que era? Tinha uma porcentagem? Olha, o resultado até hoje, Regis, o índice de recuperação ainda é menor do que o índice de recaídas. Então, recaem mais do que entram em recuperação. Mas com as abordagens de hoje, com os modelos de tratamento hoje, esses índices aumentaram de recuperação. Porque hoje se visa as individualidades, né? Cada indivíduo é único e precisa personalizar um tratamento de acordo com aquele caso específico. Então não é linha de produção. Antigamente o tratamento era linha de produção. A mesma coisa que era feita para o Joãozinho era feita para o Pedrinho. Então, não que não funcionasse. Funcionava, mas a eficácia não era tanto quanto hoje, um tratamento mais personalizado. E antigamente o usuário ele tinha uma idade mais elevada. Hoje já tem crianças, ou como que se dá a faixa etária? Olha, geralmente a partir dos 20 aos 60, assim, comunidade, né? Mas, infelizmente, a dependência química tem se alastrado e tem atingido muito adolescente também, crianças, né? Já tive casos de crianças de 9 anos de idade viciado em crack, né? Parece um absurdo, mas eu já vi isso, já acompanhei casos assim. Então, a dependência química tem se alastrado e tem afetado aí pessoas de diversas idades. E, Rosimeire, para a faixa etária que você trabalha, né, o que você tem visto? Qual que é a faixa de idade que procura os serviços, são encaminhados para os serviços? Pegando assim já o gancho do Murilo que ele estava falando, eu lembrei, um dos trabalhos que realizei esse ano no CAPS foi justamente o trabalho de prevenção na escola, né? A gente fez ali na Escola Dom Bosco, em várias turmas, a gente atingiu mais ou menos em torno de 380 crianças, por aí, né, entre crianças e adolescentes. E o que chamava a atenção, assim, quando a gente foi convocado para ir até aquela escola, que pré-adolescentes e crianças estavam fazendo uso de bebida alcoólica na escola.
Então, eles levavam lá na garrafinha de refrigerante, ninguém ia imaginar que tinha, e eles estavam fazendo uso. E quando eu fui fazer o trabalho, eu falei para eles assim, acho legal a gente pegar desde dos pré-adolescentes, né, até o ensino médio, mas assim, com o objetivo da gente começar a falar para eles assim, olha, vamos lidar com a questão da prevenção, não vamos ter medo de falar a respeito disso. E aí foi levantando bastante dados. E aí eu fiz também uma pesquisa, porque eu falei assim, olha, uma coisa é fazer palestra, outra coisa é levantar demanda. E quando a gente foi levantar demanda, a gente teve um dado muito interessante, que, por exemplo, que nem eu falei para vocês, em torno de 360 e poucos, mais de 30% já tinha feito uso de álcool. Né? E os adolescentes, maconha é muito comum. Qual que é a faixa né? Então, a gente fez uma pesquisa assim, começou com o pessoalzinho de 7 a 9, depois a gente foi de 11 até o ensino médio. Então, tem pessoas que, por conta, né, estão tem determinado tempo na escola, 15 a 16 também. Então, o número é grande. E é interessante que as crianças começavam a associar isso assim. Em casa tem festinha, né? Meu pai bebe cerveja e deixa eu tomar um golinho para não ficar com vontade também. Então, começa essa coisa da experimentação. E a gente já tinha adolescentes lá de 14 anos que já fazia uso há muitos anos, desde os 9 e 10. Então, a dependência, se a gente não tomar cuidado e com essa faixa etária e com essa população, a gente vai pegar eles na situação que ele falou. Numa situação já crônica, né? Da dependência instalada há muitos anos, com sérios prejuízos aí para a saúde física e emocional. E não só do álcool, né? Geralmente o álcool é a porta de entrada. Os adolescentes, eles usam muito lança-perfume aqui também nas escolas. Muito lança. Maconha, então, é o básico, né? É o kit básico. E depois a gente sabe que dificilmente a pessoa vai parar ali na maconha, né? Ela vai evoluir para usar alguma outra substância, como crack, cocaína, entre outras coisas. Então, isso chamou muita atenção. Eu fiquei bastante preocupada em pensar como é que a gente tem que lidar com a questão da prevenção. É uma percepção minha, está errado ou não, mas tem diminuído a faixa? As crianças têm entrado mais cedo? Mais cedo, tem começado mais cedo. É que nem ele falou, a partir de 9 anos já pegamos criança com essa situação, sim. Então, hoje, aqui em Ribeirão Pires, na pesquisa que vocês fizeram, encontra jovens levando bebida alcoólica. Sim, nas escolas. Exatamente, tem bastante, né? E assim, a gente fez, numa escola, a gente trabalhou um determinado período de tempo e viu essa quantidade. Se a gente, o objetivo é expandir essa questão dessas ações de prevenção, né? E ter ali um projeto, a gente vai levantar um dado muito maior. O que é triste porque a gente não gostaria que criança e adolescente estivesse nessa situação, mas o que eu acho que é positivo porque a gente começa a lidar com essa questão aí da dependência mais cedo, né, para não estar lá, né? E as escolas que foram abordadas, isso foi comum dentro das escolas, tanto do centro como aquelas mais afastadas? Sim. Ou não? As afastadas ficaram mais propícias? Eu não sei assim o que o Murilo acha, mas hoje em dia a gente percebe no serviço que não tem muita diferença entre escola do centro ou da periferia para uso e experimentação de álcool. Não tem, né? Isso se tornou um comportamento social, infelizmente. E tem alguma maconha coisa também. com um nível também socioeconômico, uma incidência maior ou tá tudo, virou tudo igual? Olha, o nosso serviço, ele atende jovens a partir de 18 anos, porque ele é um CAPS adulto, né? O CAPS infantil que pega essas demandas de pessoas abaixo dos 18 anos. Mas o que no geral a gente percebe é assim, não tem muita diferença, o que muda é, em outras palavras, é assim, que tipo de material ele pode comprar. Socialmente falando, você vai comprar a droga mais barata, sua bebida vai ser batizada, você vai lá no pancadão, não é aquela qualidade, entre outras coisas. A gente percebe que caminha por aí. Mas, assim, quem tem grana vai para rave, vai usar outras coisas, vai consumir substâncias de melhor qualidade, porque tem uma grana maior para pagar. Hoje tem muita droga química, né, Murilo? E, pelo menos a informação que eu tive foi que as drogas químicas novas, que não estão listadas ainda, né, na legislação, não tem como se barrar aqui no Brasil, então elas chegam e são consumidas. E eu andei vendo alguns vídeos no WhatsApp que circulam, tem algumas que são absurdas, né? As pessoas usam, né, e logo em seguida caem, de tão forte que é o negócio. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta. Não tem como barrar ou não querem barrar? Essa questão da droga sintética, né, essas drogas que são criadas em laboratórios, há uma leva muito grande. Eu costumo dizer que esse universo das drogas é semelhante ao da informática, né? A cada tempo surge alguma coisa nova, né?
E tem surgido realmente drogas extremamente com alto potencial de destruição, né? E isso tá se alastrando aí, e essas experimentações aí causam danos aí muitas vezes irreparáveis, né? Até a perda da própria vida. Já houve casos aí de pessoas que usaram um tipo de substância pela primeira vez e já tiveram óbito. E essas drogas novas, né, inclusive a maconha, né, hoje parece que não tem mais aquela só pura, né? Não, então, ela vem batizada. Já, né? Ela vem batizada então, já com crack. Aquela coisa de falar assim, eu vou usar só a maconha, não é mais isso, né? Erva pura. Eu lembro na minha época, quando eu tava no ginásio, né, que é o ensino fundamental. Atualmente na escola um professor falou que a desgraça do viciado é quando ele pegava um traficante honesto, que ele punha a droga pura para ele, ou não pura, mas mais pura ainda do que... Porque aí eles começavam a dar normalmente eles misturavam, ainda com farinha, com alguma coisa, mas hoje... visando questões financeiras, né? Sim. Então, eles acabam misturando a droga para render mais. E aí quem usa, né, a cocaína, por exemplo, está usando pó de mármore, está usando pó de vidro, está usando uma série de mistura ali, né, na cocaína. Então nem substância química mesmo, é sujeira mesmo. E uma das coisas que chamou bastante atenção também foi que, assim, quando eu fui trabalhar com eles a questão de que a droga lícita, a droga ilícita, muitos não têm entendimento de que o álcool é droga, né? Ah, é cerveja. Exatamente. Ah, não é droga. Aí a gente percebe que, assim, lá no nosso serviço a gente tem tantos usuários de álcool como tem usuários de múltiplas drogas. E o agravo que se faz na saúde é muito grande. Lembra que eu falei dos nossos pacientes que têm comorbidades também, que também é tratado no programa da ST/AIDS no SAI? Muitos, por conta desse uso, tanto da questão do álcool em si, como de outras drogas, acabam tendo relação sem preservativo e acabam contraindo HIV, sífilis. As mulheres têm bastante sífilis. E os homens, por conta do álcool, muita cirrose hepática e hepatite C, também decorrente disso. Então, a gente fala dos vários agravos que isso traz na saúde. Agora, uma outra coisa que a gente também tem lá, que é um público que a gente dá usuários da Casa da Acolhida e População de Rua também. Então, infelizmente, a gente tem um número de mulheres que se prostituem por conta do crack. E não são poucas. E ninguém começou apenas a usar crack. Começaram com álcool, passaram por outras substâncias e tudo mais. E temos senhoras a partir de 50, 60 anos para mais. O que assim, parece que é uma faixa etária que a gente percebe que fica meio que fora também das ações de prevenção, né? Ah, senhoras não usam álcool, senhoras não usam drogas. Eu mesmo tenho um grupo de mulheres que hoje, 1h30 vou fazer, a gente faz todas as segundas, e que a gente vê que não só elas têm essas percas por conta do uso de drogas, né? Na questão da saúde física e emocional, como tem um outro desdobramento, que é a perca de guarda dos filhos também. Então, o uso de drogas traz diversos problemas a longo prazo, né? O problema é que não traz a curto. Se trouxesse a curto, não sei como que é a experiência assim de vocês. As pessoas talvez pensassem um pouco mais, mas como ela traz ao longo as percas, né? Sociais, familiares, relacionamento, casamento, filhos em situação de abrigamento, filhos que já foram para adoção. Então a gente lida ali com uma carga de sofrimento muito grande decorrente disso. Separação, DST, é um trabalho assim, bastante denso, e a gente precisa realmente de maior estrutura e apoio e parcerias, né, para que a gente possa fazer esse trabalho na cidade como um todo, porque entendo que um único serviço não dá conta disso. E Murilo, na sua visão, como que você acha que você acredita que as pessoas vão parar com o vício, seja ele o álcool e depois as drogas? Como que isso começa? Olha, Regis, como começa? Como começa e quais são os motivos hoje que pelo público que você trabalha, o que eles relatam? Porque eu vi que também, pela terceira idade, também tem aumentado o número de pessoas que estão utilizando tanto de bebida alcoólica, o aumento de consumo de bebida alcoólica, como drogas também. Né? Então, não está restrito só aos jovens. Essa questão da droga ela é uma questão multifatorial, né? Então, não há um alvo certo, né? O motivo que leva alguém a usar droga é esse. Não existe isso, né? Geralmente, os adolescentes, quando começam a usar, começam para pertencer, né, para poder fazer parte de um determinado grupo, sentir-se aceito, né, por aquele grupo.
Então, geralmente, mas isso também não é uma coisa que se pode dizer, essa é a causa, né? Então, é uma questão realmente multifatorial mesmo. Cada um tem um motivo aí, né? É difícil saber quem é que vai desencadear a dependência química. E quando se fala de drogas, as pessoas falam muito de dependência, mas há o uso também, e o uso abusivo de substância, né? Então, por exemplo, o indivíduo, ele nunca bebeu na vida, ele vai numa festa pela primeira vez, ele bebe, ele sai de lá, ele bate o carro. Ele já teve um prejuízo por conta do álcool, né? Então, isso já acarretou uma coisa negativa na vida dele. Essa questão do abuso também é muito importante olhar para essa questão do uso nocivo da substância química, né? E assim, tem que prestar bastante atenção, conversar bastante. Eu ainda penso que a educação é o que vai ajudar mesmo a talvez diminuir esses índices, né, de pessoas entrando no mundo das drogas, o diálogo em casa. É uma série de questões aí, que são ações, né, de combate à ociosidade, porque muitas vezes os jovens não têm opções, né, então acabam entrando por esse caminho aí. Talvez tivessem opções, né, dificultaria um pouco mais a entrada dele nas drogas. Tiraria talvez a necessidade dele para entrar nas drogas. Talvez ele tivesse outra ocupação, seria isso? Pode ser que sim, né? É muito subjetivo isso, né? Porque tem pessoas de família muito bem estruturadas que eu tratei em clínica, né? E usando crack. Isso independe. Só vou precisar dar entrar para os apoiadores que o Richard está chamando aqui. Então daqui a pouco nós estamos de volta. Quer ouvir música de verdade? Então se ligue na Pérola FM. Aqui toca muito mais. Aqui toca muito mais. Bar e Lanches Transvaal, o ponto de encontro favorito de Ribeirão Pires. Lanches e petiscos mais gostosos de nossa cidade. Refeições à la carte, suculentas feijoadas às quartas e aos sábados. Bebidas das mais diferenciadas marcas. Músicas ao vivo às sextas e aos sábados, das 20 às 24 horas. Estamos localizados na Rua Cidade de Santos, número 11, centro de Ribeirão Pires. Telefone 4828-1624. 4828-1624. Eu falei, Bar e Lanches Transvaal, o seu ponto de encontro ideal. Alô você que vem ao centro da cidade de Ribeirão Pires e não tem lugar para estacionar o seu veículo. Não perca tempo. Vá ao Lelo Estacionamento e estacione seu carro com conforto e segurança. Lelo Estacionamento está situado na Rua Afonso Zampol, número 69, bem no coração da cidade. Aberto das 7h30 da manhã às 8h30 da noite. Eu falei, Lelo Estacionamento. Colégio Jean Piaget, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Parceria com o Sistema de Ensino Jean Piaget, o único que integra a tecnologia à altíssima qualidade de ensino. Acesse www.colegiojp.com.br e conheça. Na Rua Ema Mortari, número 60, Centro Alto, Ribeirão Pires. Telefone 4823-6633. Colégio Jean Piaget, seu filho na escola ideal. Alô amigo, alô amiga, você quer adquirir o vestuário de primeira qualidade? Então visite a loja Moda Mania. Temos roupas masculinas e femininas, das melhores marcas pelos menores preços, com condições de pagamentos em até 8 vezes sem entrada e sem juros. Faça-nos uma visita e comprove. Estamos localizados na Rua do Comércio 127, do Shopping do Ike, piso superior. Telefone 4823-6827. Moda Mania. Voltamos ao vivo aqui com os programas dos Curiosos. Por quê? Hoje falando com o Murilo e a Rosimeire, com o assunto drogas, né?
Então, álcool, bebidas, né, e drogas sintéticas e tudo que cerca hoje o tema. Então, estávamos falando com o Murilo, né, qual era o motivo que ele atendia, que as pessoas o procuravam, por que havia entrado nas drogas. Eu vou também fazer essa pergunta para a Rosemary. Né, hoje, com o público que você atende, né, as pessoas relatam que entraram, né, nos vícios, por quê? Como o Murilo falou, os motivos são diversos, porque cada pessoa tem uma história de vida. Alguns, quando a gente faz os atendimentos, a gente percebe que já vem da questão da família mesmo. A gente falou um pouquinho disso, aqueles comportamentos que foram aprendidos ali, né? O avô, o pai, o tio, todos bebem, a criança vai aprendendo, vai vendo. Muitas vezes eles dão e as crianças experimentam, outras vezes eles fazem isso escondido. Não só o álcool, a questão do cigarro, que eles pegam para fumar, entre outras coisas. Tem a questão do grupo mesmo, do pertencimento, do ser aceito. Eu vejo que uma coisa também que influencia bastante hoje em dia são as questões das músicas, né? As músicas que eles curtem, porque hoje não tem mais aquele público de música para adolescente ou para criança, é a música adulta, né? São todas embaladas na questão do quê? Do uso do álcool, principalmente as músicas sertanejas, né? Então, isso é a referência para eles, né? Eles vão muito cedo hoje em dia para as baladas, e quando eles não vão para as baladas, para os pancadões, né? Não é servido tangue. Então, é muito complicado. A gente tem casos aqui, aconteceu já em Ribeirão Pires, de meninas que sofreram violência sexual, porque ia numa determinada chácara às 2h, num sábado, e para os pais até tranquilo pensar, né? Meu filho ou minha filha vai sair às 14 horas num sábado, eles não imaginam que riscos podem ocorrer. Mas, geralmente, essas festas que são comuns aqui, são regadas a bebidas e drogas, né? E um dos resultados que se tem bastante são meninas que são violentadas por conta disso, porque alguém batiza a bebida, ou porque nunca bebeu. Eu só vou lá para curtir, para ver como é que é. E quando você chega lá, você está num grupo, tem a pressão, tem a situação. Então, isso acontece muito também. Então, o uso de drogas em si, ele traz sérios problemas, inclusive de violência sexual, né? Sem contar a violência doméstica, né? Porque as pessoas que a gente atende hoje também, eles têm vínculos rompidos com famílias e com filhos, e eles trazem nesse arrependimento. Batia muito, espancava, né? Eu não era um pai presente, eu não era um exemplo de pai, né? A gente tem de mulheres também, que acaba tendo até uma carga emocional e social maior por ser mulher e mãe, mas é a mãe que bebia, eram as filhas que pegavam essas mães nas ruas, mães que se prostituíam. Então, algumas filhas lidam com isso de forma diferente. Algumas famílias falam, olha, eu não quero álcool na minha mesa, na minha casa. Outros nem sempre conseguem, acabam um pouco que reproduzindo. Então, a gente acaba tendo casos de atender ali mães e filhos também. E isso é uma situação complicada. Algumas pessoas comentam que tem fator genético. Isso existe mesmo? Existe sim, né? Uma porcentagem do fator genético, né? Porém, o que influencia bastante, pelo menos na minha opinião, nas experiências que a gente tem, é o fator ambiental e social, né? Porque você pode ter até uma predisposição genética, mas se no teu ambiente familiar é falado a respeito, discutido a respeito do uso do álcool, ou de qualquer outra substância, ou no meio que o adolescente convive, isso não se faz presente, aí dificulta a possibilidade, né, de repente, dele começar a fazer o uso, a experimentação, até chegar a um grau de se instalar a dependência ou não. Então, eu falo que o fato dele ter um fator genético não é isso que vai fazer com que a pessoa se torne dependente de qualquer outra coisa. Mas, por outro lado, dependendo da substância que ele experimentar, né, por exemplo, às vezes a pessoa tem ali uma questão de fator genético, às vezes de uma outra situação. A gente fala de saúde mental, álcool e drogas, mas também tem os transtornos mentais. Então, a esquizofrenia, por exemplo, a pessoa tem ali um fator genético, de repente, ela experimenta maconha, pá. Aquilo que não ia instalar na vida dela tão cedo, da questão da esquizofrenia, e a gente tem muita gente nessa situação, né? Acho que uma coisa que aconteceu e há um tempo atrás chamou bastante atenção foi o neto do Chico Anísio, né? Que por fim do conto acabou se suicidando. E a gente tem bastante quadro lá de pessoas que têm esquizofrenia e faz uso de maconha e crack. Aí fica mais difícil o tratamento. Eles aceitarem o tratamento no CAPS, a família lidar com isso, aí eles acabam tendo uma necessidade de internação. Aí entra aqueles casos que a gente fala, né? Que infelizmente acabam sendo as internações compulsórias, que é onde a família não consegue dar conta disso, eles começam a ter crise de agressividade, surto, tentativas, né, de suicídio, que são diversas, pelo menos 2 ou 3 ou mais, acabam tendo nesse período aí ao longo da vida. E a família não vê outro recurso, e a família acaba entrando na justiça com um pedido de internação compulsória. E é onde é encaminhado, né, a nossa equipe, junto com o psiquiatra,
faz a avaliação, o município tem convênio com uma clínica em Hortolândia, aí neste caso é feito a internação compulsória. Vai para Hortolândia. É, o convênio que tem com a clínica no interior. E Murilo, as mulheres grávidas que usam álcool, né, e chegam a usar drogas, isso influencia como ou não influenciam na gestação e na vida dessa criança? Tem alguma consequência na vida? Ela vai ser mais susceptível a usar drogas ou não? Sim, afeta e afeta muito, inclusive, né? E pode desencadear aí alguns transtornos na vida dessa pessoa, né? Futuramente. Então, o uso de substância na gravidez é um perigo, né? Afeta e afeta bastante, sim. Legal. Du, você estava comentando de uma pergunta? Posso complementar o que sim. o Murilo está trazendo? Claro. A gente tem casos assim no nosso serviço, né, de crianças que nasceram mesmo com essa síndrome fetal, bebês que nasceram com probleminhas no coração, né, bebês que já nascem e ali eles nem ficam mais com essa mãe nessa situação. A gente tem crianças assim no abrigo municipal aqui, cardiopatas, entre outras coisas, com rebaixamento intelectual. Então, é bem complicado. E aí também não interessa muito se faz uso de pouco, de muito, os problemas com a criança, quando a mãe usou droga no período gestacional, pode ocorrer mesmo a mãe usando pouco, muito, não tem. Exatamente. E uma coisa. Até porque uma gestação dura 9 meses, o pouco por 9 meses. É muito, né? Não, sim. Uma outra coisa que eu vejo muito, que a gente fala aqui, que vocês estavam falando, que tem muita criança, muita mãe, que já perdeu a guarda, não sei o quê. E eu vejo que isso aqui no Brasil é relativamente, vamos dizer assim, difícil você tirar a guarda da criança. Mesmo naquele caso que a mãe saiu, foi para uma balada, volta, só vê o governo, o poder público, tirando a guarda quando a criança quase morre, que a casa pegou fogo, não sei o quê. Na Europa, isso já é mais, vamos dizer assim, não é tão difícil assim. Ou seja, a mãe saiu uma vez para balada, largou as crianças em casa, chamaram-se o conselho tutelar lá, vem e dá um aviso. Aconteceu a segunda vez, não tem conversa. As crianças são retiradas da mãe e colocadas em abrigo, né? E aqui no Brasil eu vejo que não é bem assim. A mãe faz uma, faz duas, faz três, até a hora que acontece uma desgraça, aí se toma a atitude. É assim mesmo aqui? Como é que vocês acham que deveria ser? Deveria ser talvez nem tanto como a Europa, mas também nem tanto como o Brasil, devia ser uma coisa mais... Como é que você acha que deveriam agir nesse caso o governo? Assim, por exemplo, a gente tem casos aqui, né, no abrigo municipal de mães que eram usuárias de álcool ou de crack, cocaína, entre outras coisas, e que perderam a guarda dos filhos. Mas isso que você falou também é uma verdade. Muitas vezes deixa você chegar no último estágio. E deveria se pensar isso de uma outra forma. Não que entenda que deva se abrigar todas as crianças por conta disso, mas eu acho que o conselho deveria, junto com outros órgãos do município, né, trabalhar junto com essa mãe, né, para que ela possa entender o risco que ela está colocando essas crianças também e implicar ela no tratamento. E muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes, quando essas crianças são retiradas, são por outros motivos, não é nem porque ela usa álcool e drogas. Né? É porque a escola chamou, é porque está em invasão escolar, ou é porque agrediu, e a questão do álcool e drogas fica lá. Só que piorou, né? Piorou. Então, assim, piorou. Eu sempre falo, quando a gente atende uma pessoa, a gente atende a família. Então, essas mães, elas precisam de cuidado e de tratamento. Porque os filhos vão para abrigo, mas se elas se cuidarem de fazer tratamento, elas podem voltar a ter a guarda desses filhos, pensando que a dependência é uma doença. Sim. E é difícil porque, assim, eles mesmos trazem muito o quanto que eles são estigmatizados, o quanto que eles são rotulados, e quando a gente atende as famílias, a gente vê, ela é uma vagabunda, ela é uma desocupada, ela usa porque ela quer, e não entende que por mais difícil que seja, aquele comportamento que essa mãe está tendo é por conta de uma doença. Mas que o município precisa, sim, ter ações de prevenção, precisam ter. Os trabalhos com as famílias do município, da assistência social, precisam ser bem feitos e acompanhados, precisam sim. Porque, que nem você falou, o conselho tem que chegar lá.
Então, se o agente de saúde está lá no bairro, ele está vendo, ele está acompanhando no dia a dia a unidade básica, o pessoal do CRAS, porque eles moram ali no território, eles já conhecem aquelas famílias, aquelas situações. Eu acho que, como você falou, quanto mais rápido intervir, melhor. Deixa eu agora a minha primeira pergunta. Por que é considerado doença, né, o vício de álcool, de droga? Segundo Quer responder? Não, pode ser breve, complemento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a dependência química é uma doença crônica, inclusive, né? Uma doença que não tem cura. É uma doença obsessiva e compulsiva. E é uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. Quem diz é a Organização Mundial de Saúde. Vocês concordam? Sim. Sim, perfeito. Eu não concordo. Ah, não? Qual é a definição de doença? Estou falando que eu não concordo. Sim, não, acho legal, uma questão mais ampla. Mas porque esse fator, para muita gente, dá um nó na cabeça. Porque doença definida, né? Ou você nasce com uma doença, ou você vai adquirir essa doença de alguma maneira. O vício, né? Ou, como vocês estavam falando, ou os pais incentivaram o jovem a tomar, ou ele foi incentivado a se drogar, por ser aceito, não sei o quê, né? E em que momento que ela vira doença? Então, aí a gente vai falar um pouquinho, vou falar de uma forma bem simplesinha, mas assim, a questão é que assim, o álcool ou o tabaco, cocaína, crack, qualquer substância psicoativa, ele tem um lugarzinho no cérebro que a gente fala assim, são os nossos receptores. O que acontece com isso? Quando a pessoa experimenta aquilo, ela experimenta aquilo por quê? Para dar barato, para ser legal. Senão ela ia comer giló. Aí quando a gente parte dessa ideia de ser legal, o que acontece? Essa substância, ela encontra um lugar no nosso cérebro, nas nossas áreas de prazer. Estou falando isso de uma forma bem simples, bem para entender a nossa área de prazer. Ela tem um receptor, ela tem um lugarzinho ali. Por exemplo, a gente tem lá endorfina, por exemplo. Puxa, faça academia, tal, a gente libera o mesmo hormônio, né? Serotonina também. E as drogas, infelizmente, elas trazem prazer. Não tem como dizer que elas não trazem. Então, muitas vezes, quando a pessoa começa a fazer uso uma vez ou de vez em quando, ela leva um tempo, como a gente falou, né? Alguns são só usuário experimental. Chega uma hora que, de repente, alguns se tornam dependentes, outros não, né, Murilo? A verdade é que nem todos se tornam. E o que acontece? Quando a pessoa se torna dependente daquilo para dar prazer, ela vai aumentando a quantidade. Aí é onde ela entra na tolerância. E aí ela acaba ficando dependente por quê? Ela acha que ela não vai ficar mais alegre, mais feliz sem aquilo. É meio que assim, vou beber porque eu tô triste, né? Eu vou fumar um cigarrinho de maconha porque eu não tô legal, eu vou dar uma viajada. Então ela fica dependente. Então no nosso organismo tem lugar e tem espaço, né? Para essa questão das substâncias instalar a dependência. Então por isso que vira uma doença. E aí é difícil, que a pessoa não consegue sair disso. Então, mas aí, por isso que não tem cura. Ainda não aceitei. Ainda não aceitei difícil, é difícil. Eu estou sendo o que está provocando. Eu ainda não, na minha cabeça, não consigo aceitar que isso é uma doença, porque a pessoa procurou, mesmo que seja uma necessidade dela. Mesmo quando você está doente, você vai procurar uma droga, né? Tudo é droga. Então o diabetes não é uma doença. A pessoa procurou comer doce. Não, se você for pensar nesse caminho, né? Só que diabetes é um processo, né? Que às vezes até sem comer doce você adquire. Né? Não é. Vega, a dependência eu estou provocando para a gente chegar, o pessoal entender. Legal, porque assim, ó. O cara, ele está lá na Cracolândia, o cara não tem mais, ele não tem nem como julgar o que é certo e o que é errado. Sim. Aí vem o Salvador da Pátria e fala que aquilo é uma doença e ele não pode ser internado compulsoriamente, né? Mas ele fica, né, num estado deplorável, né? É isso que me incomoda. Não é o cara se drogar, é o cara chegar no estado deplorável e o Estado simplesmente, ou nós, né? Nós pertencemos ao Estado, simplesmente falar, não pode internar porque não sei o quê. Eu acho que isso aí já vai para a parte financeira, né? Não vamos internar o cara porque é caro. Deixa o cara lá porque é mais barato, entendeu? Enterrar é mais barato que tratar, né? E outra coisa,
há uns anos atrás, né, nós tivemos uma queda de fumante, não sei como é que está hoje, por um simples fator, né, financeiro. Porque algumas indústrias americanas foram processadas por causar câncer nos fumantes. Sim. E por que nós não fazemos isso com a bebida alcoólica? O cara fabrica a bebida alcoólica, joga no mercado e dane-se. Ele não está nem aí se o cara vai ser... Não é uma doença, alcoolismo? É uma doença. Então tem um fator que gera isso. Então tem que pegar no pé dos caras que fabricam o produto que gera uma doença. Você está falando coisas super importantes mesmo, né? A questão da relação, da questão econômica, para se manter, então, de uma forma mais legalizada, tanto o uso de álcool. Eu jogo um produto no mercado, o jovem se vicia em bebida alcoólica, aí eu, no meu imposto, eu tenho que... Não que eu estou contra isso, mas o imposto que eu pago vai tratar o cara e o bonitinho que fez a bebida, ele está ganhando uma fortuna. O resto da vida. Entendeu? Eu acho que tem que ir também em cima desse cara. Você quer fabricar bebida alcoólica? Beleza. Só que o custo é tanto. Por quê? Porque atrás dessa bebida alcoólica vai ter uma série de famílias que vai sofrer com isso. E o Estado vai ter que arcar. Tá? E a família também é responsável. Geralmente quando se faz anúncio de bebida alcoólica, né? Geralmente mostra pessoas bonitas, felizes, dando risada, né? E no final é beba com moderação. Ninguém mostra o pai chegando e agredindo a esposa, batendo nos filhos, né? Isso daí ninguém oferecendo mostra. Bebida para o menor. Agora, eu discordo na questão da a dependência química não ser doença. Né? Não. É uma doença... Eu respeito, só estava provocando... Né? É uma doença... crônica, como eu já disse, e progressiva, né? Nós costumamos dizer no campo da dependência química que a dependência química é a doença do ainda, né? Tudo aquilo que não aconteceu ainda, mas o uso continuado vai levar a coisas que muitas vezes nós julgávamos como que, isso eu nunca vou passar na vida, isso nunca vai acontecer comigo, né? Geralmente quem entra na clínica para uma internação começou fumando maconha ou inalante, porque na verdade os adolescentes eles ingressam no universo das drogas com o uso de substâncias de inalante, de solventes, são drogas domésticas, né, que tem dentro de casa. Então, éter, né, thinner, enfim, cola. Essa é a maior porta de entrada para as drogas, essa. Não é a maconha, né? Mas, enfim, então é uma doença extremamente violenta e aí geralmente quando um adolescente, quando um jovem chega, um usuário de crack numa clínica, ele dizia, eu nunca vou usar crack na minha vida. Crack é uma droga de favela, crack é uma droga mal vista, eu nunca vou chegar nesse ponto, né? E chega, né? Chega nesse ponto e, como ela disse, né, a substância química atua no sistema de recompensa cerebral. E aí ela falou da tolerância também, né, que é quando o indivíduo tem a necessidade de doses cada vez maiores para obter a mesma intoxicação desejada. Nesse ponto ele se tornou um dependente químico, né, ele já não tem mais controle sobre o uso de substância, né, então ele passa a viver uma vida de obsessão e compulsão pela droga. Isso é doença. Esse pessoal que usa muito, já está aquele viciado que o João estava falando, que já perdeu a noção, não tem outro jeito, é internação compulsória só para começar a tirar ele, né? Dificilmente ele tem a noção de que ele precisa se tratar, né? Eu sou a favor da internação compulsória, né? Eu vejo que em determinado momento nós temos que fazer alguma coisa para salvar aquela vida, né? E aí já aconteceu, como já vi diversas vezes, paciente vai maldizendo a família, vai xingando todo mundo e sai agradecendo depois, né? Porque aí ele é conscientizado, ele precisa de um espaço, de um ambiente protegido para poder começar a se conscientizar da problemática toda, onde ele se meteu, né? Porque eu imagino assim, uma pessoa que está sob efeito de droga,
Que noção que ele tem do estado dele, do que está acontecendo com ele? Ele não tem, para mim, não tem noção nenhuma. Eu acho que a gente aí precisa... Estou com duas perguntas, uma delas eu acho que está relacionada a isso, o ouvinte não se identificou, mas ele quer saber, a pessoa que fala assim, não, eu tenho um controle, eu paro quando eu quero. Existe isso? Infelizmente não. Ele para Aquela que nunca experimentou. Ele para quando ele quer naquele dia, no dia seguinte. É o que todos dizem. Uma vez um paciente chegou para mim e disse, eu bebo socialmente. Aí eu olhei para ele e fiz uma pergunta, não entendi, você usa terno e gravata e vai beber, é isso que você está me dizendo? Deve ser. Beber socialmente. Para um dependente, né? Exatamente. Porque aquilo que o Murilo estava falando, né? Existem outros fatores. É a questão da compulsão. É que quando as pessoas começam a fazer uso, elas não têm mesmo a ideia de onde que vai chegar. Vou experimentar para ver qual que é, ou porque eu estou passando por X momento na minha vida, entre outras coisas. Mas, assim, não se dá conta dos agravos físicos e que muitas das pessoas que usam, a grande maioria, eles não têm a leitura de que eles podem se tornar dependentes. Ninguém que usa fala assim, não, vou usar porque eu posso se tornar dependente. Porque não é essa a ideia. A ideia é fugir de uma dor, de um sofrimento, de uma realidade e buscar prazer. Inicialmente é isso. Só que, como a gente falou, acaba desenvolvendo a tolerância, é aquele pai de família que acaba perdendo o emprego porque não consegue parar de beber, porque vai trabalhar alcoolizado e tudo mais, perde a família, entre outras coisas. É aquele usuário de crack ou maconha ou cocaína, entre outras coisas, que acaba perdendo tudo mesmo, como vocês estão falando. Perde a noção dos prejuízos que eles têm por conta do uso. Porque a única coisa que dá prazer para eles é aquilo. Infelizmente, o organismo pede. Então, por isso que é muito difícil falar. Paro quando quero, ou ela não quer fazer, não quer parar porque é frescura. É muito difícil. É muito, muito, muito difícil. Então tem que ter um tratamento, sim. Por vezes tem a necessidade de uma internação compulsória, sim. Ele não está dando conta dele, dos prejuízos para ele. Alguém precisa conseguir tirar ele dessa realidade. Porque senão ele vai acabar morrendo, né? E o duro é que é uma forma de morte lenta e dolorosa, não é uma forma rápida. Eu lembro que quando eu trabalhava com pacientes HIV/AIDS, a maioria das pessoas tem ideia de que assim, a doença mais difícil de tratar é HIV/AIDS. Não. É uma das mais fáceis. A difícil é tratar a dependência química, sim. Porque eu falo para o pessoal que eu trabalho, para a minha equipe, é a doença mais difícil no mundo, até do que o câncer. Né? Porque ou tem jeito, faz cirurgia, irradia, pronto, acabou, não tem, já sabe que vai a óbito, entre outras coisas, mas a dependência não. Saúde mental, né? A mente humana é uma coisa muito... Porque, assim, o uso de drogas também está associado com outros transtornos, né? Ou de ansiedade, ou de depressão, ou porque já tinha algum histórico, por exemplo. Às vezes as pessoas também fazem uso, olha, ela tem um transtorno afetivo bipolar, ou ela é borderline, muitas vezes não é nem por conta das drogas pelo prazer das drogas, mas porque outros comportamentos que a pessoa tem acaba levando ela a isso, se expondo a risco, entre outras coisas. Então é muito difícil. Aí a gente tem que pensar assim, como é que a gente está olhando para esse sujeito? Como é que a gente está olhando para essa família? Os danos e os agravos são muito grandes. Então a dependência, aí eu falo por mim, pela experiência, a doença mais difícil do mundo de ser tratado. A pessoa pode estar 10 anos sem uso e pode recair. Já tive paciente de 25 anos sem uso, falo, nossa, 25 anos, né? Puxa, parabéns, durando mais até que muitos casamentos. E, de repente, uma situação da vida pôs tudo a perder, né? Foi um gatilho disparador na vida dele, uma frustração naquele momento que, poxa, por 25 anos eu consegui lidar e ter controle. E naquele momento ele não teve, então ele pôs tudo a perder de novo. Deixa eu deixar uma pergunta para vocês. A gente vê dois movimentos, um aqui na América do Sul e o outro na Europa. O na América do Sul tem alguns países que já estão querendo, e aqui no Brasil nós estamos discutindo isso, é a liberação do uso da droga. E na Europa, já alguns países que fizeram essa liberação já estão pensando em voltar atrás e proibir o uso de droga lá, como eles tinham liberado. O que vocês acham disso? Libera, não libera? Porque eu acho que eu não sei realmente o que pensar. Que argumento que com ela liberada é mais fácil de controlar? Dizem que é mais fácil de controlar, que eles vão ter o controle, vai ter. Vai acabar com o traficante, que a Europa já falou, olha, desculpa, nós fizemos isso, o traficante continua aqui. Bebida alcoólica é liberada. Pois é. Quer dizer... quer dizer, eles falaram, não, vamos voltar a proibir e combater eu vou falar uma coisa, sinceramente, eu acho que a única forma de se combater
o tráfico de droga é você mexer no bolso do traficante. Mas de que forma? Cobrando imposto? Não é cobrando imposto dos caras. Isso é absurdo. Mas você acabando com papel moeda. Por quê? Você vai obrigar o traficante a usar uma maquininha de cartão de crédito, essas coisas, e você vai rastrear o dinheiro do traficante e você vai conseguir morder. Olha, eu vou pedir para vocês responderem no próximo bloco, que agora o Richard está chamando para os nossos apoiadores. Você está sintonizado na Rádio Comunitária Pérola da Serra, 87,5 MHz, uma emissora da Associação Cultural Comunitária Serrana, Ribeirão Pires, São Paulo. Conteto Serviços Contábeis, eficiência e bons serviços. Esta é a nossa filosofia de trabalho que garantem uma boa assessoria para nossas empresas, atendendo sempre da melhor forma nossos clientes e proporcionando um serviço de alta qualidade e confiabilidade. Nosso endereço, Avenida Santo André 260, Centro Alto, Ribeirão Pires. Fone 4828-3366. Quer mudar o visual e ficar mais alegre? Então venha para o Salão Suzy Cabeleireiros, sempre oferecendo qualidade e o melhor preço. Temos escova, botox, hidratação, selamento e a linha profissional de shampoo e máscara para a durabilidade de sua progressiva e também cabelos loiros. Temos manicure, pedicure e maquiagem para festas e noivas, com qualidade e o melhor preço. Suzy Cabeleireiros, Rua Angelino Francisco Gianazzi, número 60, no Bosque Santana, em Ribeirão Pires. Telefone 4828-5275 ou celular 97379-8223. Caro ouvinte, estou aqui para convidá-lo a visitar o Recanto de Luz Irmã Sheila, na Rua Áustria 57, bem ao lado da ETEC. Nossa reunião pública ocorre todas as terças-feiras às 20 horas. Os tratamentos e cirurgias espirituais são realizados no segundo e quarto sábado de cada mês, com início às 7 horas, na primeira e terceira quarta-feira do mês, com início às 19 horas. Temos passes todas terças, quartas e sextas às 19 horas, e orientação espiritual às terças e quartas às 19 horas. O SOS Cidadão atende toda quinta, a partir das 14, nas áreas da homeopatia, psicologia e acupuntura, e na primeira sexta-feira de cada mês, na área de nutrição clínica, a partir das 14. Para informações sobre o bazar, cursos de espiritismo, inglês e o coral Irmã Sheila, acesse o site irmãsheila.org.br. Telefones 4268-0445, 4823-4707. Nada é cobrado. Fiquem em paz. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Você quer um novo visual? Cabelos, barbas bem feitos com profissionais preparados para fazer de você uma nova pessoa. Estilos Cabeleireiro, um lugar aconchegante para você mudar seu visual. Estilos Cabeleireiros, aqui você encontra o profissional que você procura. Estilos Cabeleireiros, Avenida Francisco Monteiro, esquina com Avenida Fortuna. Procurou beleza? Achou Estilos Cabeleireiro. Papai e mamãe, se o seu pequeno ou pequena tiver de 2 a 6 anos, participe do concursinho do Colégio Enal e concorra até 100% de desconto nas mensalidades de 2018, dia 28 de outubro, às 10 horas da manhã. Inscrições em www.colegioenal.com.br. Venha para o Enal, o ponto de partida para seu pequeno conquistar o mundo. Estamos voltando com o programa Os Curiosos Por Quê, né? Hoje com o tema, né, de drogas, álcool e tudo que gira em torno do assunto. O Du tinha feito uma pergunta, né? Só dar uma recapitulada do... Vou dar uma recapitulada para vocês. Existem duas correntes no mundo, tá? Uma liberando, que está acontecendo mais na América do Sul agora, que é liberando o uso de drogas. A gente vê no Uruguai que eles têm lugares para vender maconha, a pessoa pode cultivar a maconha em casa, tem uma série de coisas. E a gente vê na Europa, onde há alguns anos atrás eles liberaram o uso de droga e hoje estão voltando atrás. Eles estão voltando atrás
falando que não funcionou, né? Que o tráfico de droga continuou, tudo isso continuou. Então eu queria saber qual é a opinião de vocês com relação a isso. Libera, não libera? O que vocês acham que funciona, que é o... Não sei se é o mais correto da visão ou que de vocês, funciona. Olha, eu acho que você fez uma pergunta bastante complexa, então a resposta também não é tão simples. Partindo daquilo que você falou, interessante que eu estava no Congresso Paulista de Dependência Química, acho, dia 18 desse mês, e eles estavam trazendo exatamente isso que você está dizendo, que no Uruguai eles liberam para plantar e que é vendido na farmácia uma quantidade X de gramas, e que tem os clubes, né, como tem na Holanda dos usuários, né, que você vai lá para usar e tudo mais. Porém, a gente tem que pensar aquilo que vocês falaram, né? De que forma que isso vai inibir o traficante? Difícil, né? Eu realmente acho que isso é utópico, né? Acho que não tem condições disso. Agora, isso que você estava falando em relação à maconha, eu lembro que quando eu estava fazendo palestras para adolescentes, eles falam assim: mas maconha é medicinal. Né? Depois eu vou pedir que vocês dão um pequeno break, porque nós temos com o informativo de Brasília. A menina está na linha, tá? Tá bom, é só avisar. Quer dar um break agora? Agora então, tá. Pode dar, então. Então vamos dar uma pausa aqui, tem uma informação de Brasília e já retornamos. Tá no ar ainda. Tá no ar, estamos no ar. Bom, na sequência... Já fala, tá no ar. Temer renunciou. Ele não está nem acordado no horário de verão. Meu filho na corda não só. Segundo o vidente lá, ele tá no ar ainda. Alô? Alô? Tá no ar. Notícias... Pode falar, estamos aqui no ar. Está ainda no telefone? Ele está no telefone, tá. Então ele está com a menina ainda. Vamos aguardar. E depois da informação de Brasília, ainda temos uma pergunta da Ágata, de Suzano, que também é bem interessante. Caramba, Brasília tem o telefone daqui, é importante. Brasília tem o telefone daqui, João. É puxão de orelha. Falando de liberação de droga, então... Tudo saindo do ar. Lembrando que os ouvintes podem participar pelo WhatsApp, pelo número 9560-96940. Richard, pode passar? Tá no ar, Richard? Oi, bom dia. Vamos ver se pode continuar. Alô, bom dia. Tá difícil. Estamos tendo algum problema com a ligação. Estamos tendo um problema técnico. Problemas técnicos. E agora um pouco de microfonia. E João, pelo telefone da rádio qualquer, o mesmo 4824-5989. Fala mais perto do microfone, por favor. 4. Podemos continuar? Pode continuar? Então vamos lá. Então vamos continuar, depois Brasília entra. O telefone da rádio é 4824-5989. Repita, Pita. 4824 5989. É o mesmo telefone que estão ligando de Brasília pra gente. Então a linha provavelmente vai dar ocupada agora, né? Mas, bom, Rose. Então, acho que estava falando para ele assim, que é uma pergunta complexa, a resposta não é simples, a gente tem que pensar vários fatores. Eu só queria aproveitar até o gancho dessa pergunta dele para
relembrar o que os adolescentes pensam, que a maconha não faz mal porque ela é plantada, vamos dizer eles, e que ela é natural, e que ela está sendo usada para remédio, e que eles justificam isso nas palestras, né? Eles falam assim, doutora, mas acontece que é usada para remédio, então pode. Só que assim, a parte que ele usa da maconha para o remédio é uma partezinha do THC, é uma coisinha separada, de uma forma mais simples, não é essa maconha que as pessoas compram, né? E a gente não pode justificar ela como remédio, até porque se você não está doente, para que você vai precisar desse remédio? Aí eu costumo falar para os adolescentes, porque cada um quer usar uma desculpa, né? Então, é uma coisa para a gente pensar. Não sei se seria o caminho, não, mas uma coisa que ele tocou é importante, o tráfico de drogas, né? Isso sim tem que ser combatido, com toda certeza. Traz muito prejuízo para a sociedade e morte para jovens e adolescentes por conta do pagamento. Muitas vezes a gente já teve adolescentes que morreu porque não conseguiu pagar R$5 de uma trouxinha de maconha. Então tem que ser combatido com certeza. E eu estava perguntando de maconha orgânica, você falou que tem, Murilo, maconha orgânica, não, com selo de qualidade. Tem, 20 conto a trouxinha, a outra 5 orgânica. Como que tem até o preço, né? Tem até o preço no mercado. É o parar de dobro do preço brincar, senão Brasília liga aqui. Tem algumas formas, né, de cultivar a maconha, né? Mas isso é uma coisa que os adolescentes sabem bem, inclusive. Sabem melhor que nós aqui, né? São especialistas nesse tema aí, infelizmente, né, Murilo? E eu tô com a pergunta aqui da Agatha de Suzano. Ela faz a seguinte pergunta. O excesso de informação, tecnologia, não criará uma geração que só encontrará essa abstração, alienação e prazer nas drogas? Não entendi muito bem. Que hoje, né, pelo que eu estou entendendo aqui, né, hoje a criação está muito individualizada. Então as crianças hoje não têm mais aquele contato tão grande na rua, nada. Então elas ficam no celular, no botãozinho lá. Inclusive a gente vai em festinhas de aniversário, eu já presenciei muito, que às vezes formam grupinhos e eles ficam lá no celular. Não se conversa mais. Né? E em casa fica na televisão ou no videogame. Né? Hoje, muitas famílias, até por uma questão, uma sensação de segurança, tendem a aprender mais os filhos em casa. Né? E esse uso excessivo, né, de tecnologia, né, com o tempo, vocês acreditam que isso pode fazer esse jovem que não teve esse contato, esse convívio social, ele esteja mais vulnerável ao uso de entorpecentes ou até mesmo em bebida alcoólica em excesso, né? Aí numa festa, numa chácara, né? Sem saber, sem aquela malícia. O que vocês acham? Eu acho que tem assim, a gente tem que ficar preocupado com isso, sim, no sentido de que se o jovem está retraído, né, esse isolamento social, ele pode sim, com certeza, propiciar de alguma forma o uso, sim. Mas a gente tem que lembrar que o celular é uma tecnologia que também causa dependência. Eu ia falar e a gente já tem muitos casos, entendeu? Inclusive ambulatórios já tratando dessa questão. Pessoas que já foram internadas até em clínicas, né, por conta da dependência da tecnologia. Então a gente tem que olhar para isso, sim, e tentar socializar. Da mesma forma que há né? negação em relação à dependência química, há negação também, né? Aí as justificativas, né? Eu uso porque eu tenho meus contatos do meu trabalho, não sei o quê. Exatamente. E pode realmente estar dependente, sim, né? Existem os dependentes por internet também, existe. E sem contar, né, Murilo, que essas pessoas, quando elas ficam longe do celular, elas acabam tendo mesmo sintomas, né, da abstinência, né? Exatamente. É aquela angústia, aquela ansiedade, aquela fissura. Exatamente. E a gente vê isso no ambiente de trabalho. Daqui a pouco nós vamos ter contrabandistas de celular, então. Não, isso já tem. Não, mas quando tu falou contrabandista é o cara que forneceu para o cara dependente. Eu roubo o celular do cara, não sei o que. Então, agora... Eles acabam instalando, infelizmente. A gente ri, mas não é só o excesso de informação, é a qualidade da informação que esses jovens estão acessando. Né? Exatamente. Como você falou, o jovem sabe o que é maconha, quer dizer, ele pega a informação que interessa a ele, né? O preço, se é orgânica, se não é, entendeu? Mas ele não enxerga o futuro, né? Quer dizer, não enxerga aquilo que vai levá-lo, né? Como nós jovens também passamos por nossos perrengues, né? Entendeu?
Mas eu acho que, na minha opinião, liberar, ela é uma... Eu acho que, se for liberar para a parte medicinal, eu acho que pode ser como um remédio, aí tudo bem. Mas liberar, nós teremos o mesmo problema que bebida. Daqui a pouco nós vamos ter cara batendo o carro, como já tem. Cara batendo o carro é drogado. Agora você imagina liberar. Sim. Outro dia eu passei perto de um carro, tinha 4 jovens, eu não conseguia ver os jovens lá dentro, tanta fumaça que tinha lá dentro. Primeiro, acho que não estava pegando fogo o carro, porque senão você ia correr. Segundo, o cigarro não faz assim tanta fumaça, entendeu? Sim. E os caras eram uma boa, quer dizer, não adianta liberar, não é liberar que vai resolver a situação, na minha opinião, tá? Entendeu? E sempre vai ter o mercado negro, né? Porque quando eles pensam nessa ideia mesmo de liberar, você tem que ter uma carteirinha, você tem que ter um CPF. Eu penso você falou mesmo, João. Antes do liberar, eu penso na descriminalização, né, também. Porque eu vejo que é muito importante olhar para essa questão como uma questão de saúde, né? Sim. Então, por exemplo, o jovem que fica num ponto de tráfico de drogas hoje, ele fica ali muitas vezes para poder consumir a substância, né? E às vezes ele não tem um outro meio para fazer isso. Quando ele é pego na biqueira lá, ele acaba sendo preso. E ele não é traficante, né? O traficante não aparece ali na biqueira, né? Sim. E aí ele acaba passando por isso e acaba, inclusive, fazendo uma pós-graduação no crime, né? Porque ele acaba, dentro da prisão, se qualificando e ele sai de lá cometendo sequestro, assalto, enfim, né? Então, eu vejo assim, o caminho seria induzi-lo a um tratamento, né? Impor um tratamento para ele, mas nós não temos, né, muitas opções assim. Infelizmente, eu vejo que nós ainda estamos um pouco atrasados nesse... Eu acho que nós temos 2 caminhos, né? Um é o tratamento do que já está na situação. Né? Aquele que já está, não tem jeito, vai ter que ser tratado. E a minha preocupação é os que vêm por aí, né? Nós temos nascimento todos os dias. Então, eu acho que se nós, em vez de gastar dinheiro e liberar, né, quer dizer, todo esse processo vai se gastar milhões, né? Eu acho que deveria usar esse dinheiro para conscientização. Eu penso assim. Concordo plenamente. Chegar lá no hospital, você teve um filho agora. Já faz uma conscientização. Olha, esse filho aqui é a sua responsabilidade. Se você mostrar para ele, né? Se você começar a consumir droga ou bebida em excesso na frente dele, ele vai ser um futuro drogado. Parece chocante, mas se a gente não tiver esse comportamento, daqui a 20 anos, nós vamos estar aqui de bengalinha e falando a mesma coisa. Só que, em vez de ser o cara que hoje está drogado, que já deve ter falecido na época lá, vai ser os que estão nascendo agora. Sim. Então, acho que são 2 caminhos. Tratar o que já está... Não só a prevenção é extremamente importante, né? Mas as ações... Sim, não. Mecanismos para... É um conjunto de coisas, né? Um programa que eu estava vendo na TV a cabo, os americanos começaram a fazer um programa, não só um programa de TV, mas era um programa do governo. O que eles faziam? Eles pegavam os menores infratores que estão cometendo aquela primeira infração, são réus primários, entre aspas. Pegavam eles e levavam num presídio. Sim. Largava no presídio um dia inteiro lá, e os presos já todos... mais ou menos combinar, eles tocavam terror nos moleques. Mas tocavam terror. O moleque saía apavorado. Eu não quero vir pra cá. Os caras falavam, tá vendo? Você continuar por esse. Legal. Se você continuar por esse caminho, é pra cá. E vou te falar, meu pai fez isso comigo. Não com os presos, mas eu estava entrando na adolescência. Por isso que ele é assim, viu? Eu estava entrando na adolescência, meu pai tinha uma empresa e ele mandava material pro penitenciária feminina do estado para as presas trabalhar, produzirem para ele. E um dia ele falou para mim, você vai lá levar material e recolher o que está pronto lá. E eu entrei no presídio. Eu precisei entrar no presídio para fazer isso. Então, quer dizer, foi uma coisa que me chocou muito. Olha, desculpa, não quero estar num lugar desse. Sim, mas aí você vai arrumar uma briga com o ECA. Olha... É o que eu falo, o Brasil tem tanta lei... Nós temos 2 culturas. A cultura americana, a cultura é aquilo. Você fez, pagou. Aqui, nós temos
a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância, a quarta instância, a quinta instância. Quando o cara chega com 60 anos... ele vai correr para a ONU. Entendeu? Então é cultura. O americano, ele tem a cultura de você fez... O americano tem cidades nos Estados Unidos que você não pode sair com latinha de cerveja, tem que estar dentro de um saquinho para não mostrar. Se fizer isso aqui, o cara acha absurdo. Entendeu? É cultura. Então, eu acho que nós temos, como o Murilo falou, nós temos uma série de ações, né? Sim. E também nós temos interesses econômicos, incrível que pareça, nós temos interesses econômicos nessa situação que está aí. Sim, mas eu acho que você pegar não é só o traficante. Mas você pegar o menor, levar num presídio... O cara que produz droga para combater a droga. Não é? O laboratório, né? Entendeu? Você acha que os caras estão atrás de uma droga para aplicar no cara viciado para ele parar de ser viciado? Né? Então, né, João, você estava comentando do carro cheio de fumaça lá, né? Me veio a imagem também de uma pessoa infartando, entrando na emergência e o médico de boa, ela falou assim, não, tranquilo. Vamos tomar um baseado, dá um baseado para ele aí. Ele vai sobreviver. Dá um baseado. Pega também. Relaxa. Ué, né? Mas é absurdo, verdade. Mas a gente está brincando com a situação, mas é uma situação que pode ser coisa, você está liberado, sim, como você vê médico sair do plantão dele ali fora no hospital para fumar. Sim. Você está liberado e vai fumar um baseado, pô. Verdade. E a Rosimeire comentou agora que tem procura e tratamento até para tecnologia, que é uma coisa... Sim, é vício, né, vícios então, já é um vício moderno. Eu acho que tem que mudar um pouco esse significado da droga. Droga não é só uma coisa que é química. Não é só maconha. Né? Não é... É um leque de coisas que hoje é o que vicia. Acho que droga é aquilo que vicia. Portanto, no meio médico, né, usa muito tarja preta para emagrecer, antidepressivos. Isso também, né, causa uma dependência grande. Você tocou num ponto, viu? A gente tem pessoas viciadas, né? A gente fala nos benzo, né? Diazepam da vida, entre outras coisas, e não quer tirar, e temos senhorinhas assim também. Aí tem que fazer grupo e as pessoas não se dão conta, né? Que viciam sim, que remédio também é droga e que pessoas morrem por conta disso, né? Um dos exemplos que a gente tem aí é do Michael Jackson, que é diferente dos outros que morreram por conta de overdose, entre outras coisas. Mas no nosso dia a dia aqui também a gente lida muito com isso, né? Os benzo viciam bastante. Eles são usados, mas sempre orienta. O médico te prescreveu, você tem que usar por aquele período de tempo. Mas aí, se não tem receita, consegue-se de outra forma, porque também tem tráfico de remédio. Hoje... É complicado, hein? Não, mas a diferença de remédio e de droga é simplesmente a dose, né? É verdade, falou tudo. Remédio é droga. Bebida é droga, remédio é droga, tá? Tudo é droga. Esse nome droga, é que esse nome droga, você não pode usar, não é que não pode. Se eu usar droga para uma cerveja, o cara vai achar que é absurdo, mas é uma droga. Sim, precisa ampliar esse termo, né? Droga, é uma droga. Precisa ampliar o entendimento disso. Tem droga lícita, tem droga ilícita. Para o adolescente fica difícil ele entender isso. Sim. Né? Tem droga que pode, tem droga que não pode. Pô, legal. É como você falou, né? Pô, mas maconha é planta. Entendeu? Quer dizer, é natural, a própria informação né, recebida está deturpada. Né? Isso dificulta o tratamento. Eu tinha falado de uns exemplos lá no CAPES e lembrei de outros também, né? Tem adolescentes que estão lá e falam, não, mas eu só uso maconha, eu não uso pedra nem farinha, eu não sou drogado, eu não quero tratar, eu não quero tratar, eu não quero tratar. Parece pouca coisa, mas isso que você falou é muito importante, porque confunde as pessoas. Sim. Eu tinha um amigo que ele tomava 10 latinhas de cerveja por dia e ele falava que ele não era viciado. Legal. E, bom, como você comentou de tratamento tudo, hoje... o Murilo comentou que em alguns casos ele é a favor sim do compulsório, porque justamente a pessoa não tem noção, né, que ela é viciada, né, ela não consegue chegar a essa percepção, né. Hoje, o que nós temos de tratamentos para essa variedade de drogas? Vamos deixar claro, nós somos a favor do compulsório, mas não é pegar o cara e jogar num outro canto e largar o cara lá. Largar ele esquecido lá, é um tratamento adequado, assistido. O que é um tratamento adequado, Murilo? Aquele que
vai de encontro com a necessidade daquele caso em específico, né? Segundo o Instituto Nacional de Droga e Abuso, que é o NIDA, não existe, em um dos princípios do NIDA, diz que não existe uma única abordagem para o tratamento efetivo de dependência química. Não existe uma única abordagem. Então, é um leque muito grande de opções para o tratamento. E eu sou muito a favor disso, de personalizar o tratamento. Esse indivíduo, ele necessita desse tipo de tratamento. Porque, por exemplo, nós encaminhamos para grupos de ajuda mútua, por exemplo. Tem pessoas que não se identificam com os grupos de ajuda mútua. Tá, mas então o que você gosta de fazer? Eu gosto de praticar esporte. Então nós vamos estruturar a tua recuperação no esporte. Vamos estruturar a tua recuperação na arte. Então, não existe uma abordagem única. Sim, um coaching de recuperação. Coaching num segundo momento, porque o coach, né, o indivíduo ele precisa estar funcional. Né, ele precisa estar funcional. E geralmente o dependente químico ele está disfuncional. Então precisa consertar primeiro, aí depois, num segundo momento, entrar com o coach, que aí é um processo de obtenção de resultado. Mas de início, aí eu não aconselho coach, eu aconselho terapia mesmo, né, psicoterapia, outras abordagens. Eu usei o termo coach, mas seria esse tratamento mais personalizado, lado a lado, com a pessoa, bem individualizado. Exatamente, bem individualizado. Embora, por exemplo, na comunidade, nas clínicas, há um projeto terapêutico, né? Algumas abordagens como terapia racional emotiva, programa de prevenção de recaída, entrevista motivacional. Existem algumas abordagens que são usadas dentro da dependência química. Existe um cronograma semanal de atividades. Então, todos eles vão participar de uma reunião de passos. Tá, isso é importante, vai fazer sentido, mas depois, num segundo momento, é importante estruturar um projeto para aquele caso em específico. Da forma que você trabalha hoje, você usa medicamento em paralelo ou não? Se for necessário, sim. Aí deve ser encaminhado ao médico, psiquiatra, para prescrever a medicação, e aí ele tem o acompanhamento e ele é medicado, sim. Alguns casos são, porque, como ela disse, né, as comorbidades também, né, que são outra psicopatologia associada ao uso de substância. Então, ele é dependente químico e tem, por exemplo, esquizofrenia. Então, a esquizofrenia deve ser tratada com medicação e a dependência química não. A dependência química é tratada de outra forma. Então, no caso das comorbidades, é necessário que tenha uma intervenção medicamentosa. Hoje, na rede pública, como que funciona o tratamento, Osmini? Então, no CAPES, a gente trabalha dentro dessa linha do que, assim, né? A gente também tem o PTS, que a gente fala que é o Projeto Terapêutico Singular, que é aquela questão que é preconizada pelo Ministério, que é aquilo que o Murilo falou, e a gente se esforça muito para fazer, né? A gente não vai dizer está dentro do 100%, mas a gente se esforça muito para fazer, que é assim, aquele tratamento individualizado. Então, o que acontece? Chega alguém lá e fala assim, olha, eu quero fazer o tratamento. Geralmente, a grande maioria chega acompanhado por alguém, né? Dificilmente eles chegam por uma demanda própria deles. Essa é uma das características da dependência, né? Ou porque o juiz manda, porque a mãe manda, porque a esposa fala que o casamento vai acabar. Então, são poucos os que chegam assim de livre e espontânea vontade e falam, eu quero fazer esse tratamento. Mas quando eles chegam lá no CAPES, o que acontece? Ele passa por um acolhimento com o técnico da equipe. Então, a gente vê qual é a necessidade daquele sujeito e a gente discute isso em equipe. Como é que a gente vai montar o projeto terapêutico singular para ele, né? Para ele, ou para ela, ou para esse senhor e senhora. Então, a gente vê quais são as necessidades. Então, a gente faz aí uma anamnese, vê qual é a história de vida dele, se tem alguma doença associada, porque é muito importante. Muito importante a gente saber se já tem algum transtorno mental associado ou não. Aí a gente vai distribuir entre os técnicos, assim, necessidade de orientação psicológica, avaliação social, as questões da família, né, as questões de direitos ou benefícios, porque em sua grande maioria não tem trabalho, não tem renda, não tem recurso. Isso é um fator agravante.
né? A questão da ociosidade, a questão de você não ter meio de subsistência, mas você tem filho para pagar pensão, você tem uma ex-mulher. Então, a gente prioriza trabalhar muito essas questões sociais. E lá a gente oferece atividades. Então, ele vai participar de um grupo de psicoterapia, ou de uma oficina de cinema, ou de oficina de arte. A gente tenta oferecer aquilo que a gente tem naquele momento. A gente tem uma equipe multiprofissional. Tem o médico psiquiatra, né, que está lá com a gente uma vez por semana, mas tem psicólogo, assistente social, e a gente tem arte terapeuta. Claro que a equipe não está completa, a gente precisa de outros profissionais, a gente precisa de terapeuta ocupacional, né, a gente precisa ampliar a equipe, mas é que neste momento de reestrutura do CAPES, né, a gente está adequando às necessidades. Esse é o quadro de Ribeirão Pires, né? O Brasil também. Esse é o quadro de Ribeirão, mas os outros municípios, como são maiores, já estão mais organizados, mais avançados, eles têm um leque maior de opção para oferecer. Nisso, agora, é uma angústia que eu trago e a gente traz enquanto equipe. Então, nisso, Ribeirão precisa avançar. Né, ter mais profissionais, ter um espaço adequado para tratamento, porque é muito difícil, a pessoa só vai lá, ela faz uso de uma medicação, ela vai para uma oficina, depois ela volta para onde? Lembra que eu falei para vocês, a gente tem um número grande de pessoas que estão em situação de rua. Aí o cara vai lá, toma o café da manhã, faz tratamento, volta para a rua. O cara não vai usar? Claro que vai usar novamente, né? Onde é que ele vai dormir? Com o pessoal dessas fábricas abandonadas nos espaços que eles ficam. Então, a gente fica um pouco enxugando o gelo em relação a isso. E precisa maior investimento na questão de esporte, na questão social. Nós vamos fazer no próximo bloco. Nós vamos entrar nos nossos apoiadores. Nós vamos entrar nos apoiadores, que a mesa está chamando. Pérola FM. Pérola FM. Pérola FM. Essa é diferente. Rádio Pérola. Este programa tem o apoio cultural de Labor Contabilidade e Consultoria Empresarial. Avenida Fortuna, número 81, primeiro andar, Centro, Ribeirão Pires. Telefone 48237233. 48237233. Labor Contabilidade e Consultoria Empresarial. Imobiliária Sandra Soares. Se você deseja comprar, vender ou alugar o seu imóvel, não deixe de consultar a Imobiliária Sandra Soares. A Imobiliária Sandra Soares tem sempre a melhor proposta para você. Nós ficamos localizados na Rua do Comércio, número 56, no primeiro andar, sala número 5. Se preferir, ligue para 4824-1814. 4824-1814 ou acesse o site www.padrãoimóvel.com.br. Imobiliária Sandra Soares, a certeza de um bom negócio. Alô você que vem ao centro da cidade de Ribeirão Pires e não tem lugar para estacionar o seu veículo. Não perca tempo. Vá ao Lelo Estacionamento e estacione seu carro com conforto e segurança. Lelo Estacionamento está situado na Rua Afonso Zampol, número 69, bem no coração da cidade. Aberto das 7h30 da manhã às 8h30 da noite. Eu falei, Lelo Estacionamento. Você que é apreciador de uma boa carne precisa conhecer o Rei da Carne. Especializado em carnes bovinas, o Rei da Carne também oferece vinhos, queijos, carne de porco, frango e muito mais. Lá no Rei da Carne você encontra de tudo para deixar sua festa inesquecível. Se precisar, nosso churrasqueiro está à sua disposição para dar-lhe maior comodidade, enquanto você se diverte. Rei da Carne atende você pelos telefones 4825-3189, 4825-6997 ou pessoalmente à Avenida Francisco Monteiro, número 1376, bairro Santana, em Ribeirão Pires. Não se esqueça, pensou em churrasco, pensou em Rei da Carne. Os sonhos mais lindos sonhei. Venha tornar-se o sonho realidade. O Castelo dos Lagos chegou. Um lugar encantador para você realizar seu grande sonho. Casar como uma princesa. Amplo espaço para você e seus convidados. Área de cerimônia ao ar livre. Suíte do noivo e suíte da noiva. Com estacionamento para 150 automóveis. Lagos, enfim. Uma super estrutura ao seu alcance. Castelo dos Lagos. Localizado em Ribeirão Pires, na saída 42 da rodovia Índio Tibiriçá.
Telefones 4823-4411 ou 95-300-9675. Acesse também o nosso site www.castelodoslagos.com.br. Aqui, o sol brilha no som que você ouve. Tá vendo? Voltamos com o programa Os Curiosos Por Quê? Com a Rosimeire e com o Murilo aqui, nossos convidados hoje. E, bom, estamos falando sobre tratamento, né? A Rosimeire estava comentando como que é dado a entrada hoje no sistema público, aqui em Ribeirão Pires em especial, né? Então, quer fazer alguma complementação? Onde se encontra o CAPS, AD, infantil e tal. Ah, tá. O município, ele tem o CAPS infantil, que fica na Avenida Fortuna. O número agora eu não lembro, mas aqui na Avenida Fortuna, que atende crianças e adolescentes, né, com essa questão aí do uso abusivo, né, compulsivo de álcool ou outras drogas. E o CAPS AD Estância, ele fica na Rua Domingos Benvenuto, número 12, aqui no centro, próximo à estação de trem. E a gente atende, né, pessoas com uso problemático de álcool ou outras drogas a partir dos 18 até o paciente mais velho que a gente tem 76 anos, né? Então, a gente tem um grupo de família também, que é uma das coisas quando estava perguntando, né? Além das oficinas, além da psicoterapia, dos grupos, a gente tem um grupo das famílias que acontece às sextas-feiras, né? A partir das 10 às 11 da manhã, que é um grupo que a gente coordena. E uma coisa interessante que é independente do usuário começar ou não o tratamento, se a família tiver interesse e quiser participar, ela vai passar por um acolhimento, vai receber orientações e ela já pode começar assim no grupo de família, para aprender a lidar e a entender, né, como é que funciona essa questão da dependência e lidar um pouco melhor com esse usuário, para que a gente possa trabalhar junto a possibilidade dele vir fazer o tratamento. Tem algum contato, algum telefone que estiver interessado? É 4827-4509. Tá? Então, é um serviço público da Prefeitura, gratuito, de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Né? É só comparecer lá para pegar informações. E a gente não tem fila de espera, a gente já insere no tratamento, né? De acordo com a necessidade e do interesse. A gente luta bastante para atender a necessidade dentro do possível, porque a característica da dependência é diferente das outras doenças. Não dá para você colocar, né, Murilo, na lista de espera e falar, daqui 6 meses você volta. Você tem que pegar o dependente naquele momento. Puxa, naquele momento ele está pronto. A gente fala assim, na fase de prontidão. É aquele. Se o serviço público não der conta e falar, não, você vai voltar daqui a um tempo, perdeu. Claro que para isso a gente precisa de muitas mudanças, né? De uma equipe maior, de um psiquiatra que possa atender todos os dias da semana. Mas ainda assim, como eu falei para vocês, a gente está se esforçando, né, para que a gente possa atender à necessidade. Mas precisa, assim, de mais ajustes e adequação para oferecer o melhor para a população. Ótimo. Murilo, você quer dar seu recado? Você tem algum local que você trabalha, que você tem? O que as pessoas fazem para te encontrar? Agora estou na UCLIN. A UCLIN é uma clínica que atende diversas especialidades e agora atende dependência química também. Então nós temos uma unidade em Santo André, que fica na Rua Laura, 457. Temos uma unidade aqui em Ribeirão Pires, que é a Rua Palmar, número 114, em Ribeirão Pires. E atendo também na Mauá Clinic, que é uma clínica na Avenida Dom José Gaspar, em Mauá, número 241. Tem algum telefone de contato? Telefone de contato é o 96450-7387. Aproveitar para mandar um abraço para o Edson Carlos, psicólogo também, que faz parte da equipe multidisciplinar, o Francis, e um beijão para a Patrícia também, se estiver ouvindo. Repita o telefone, Murilo. 96450-7387. Esse é o WhatsApp da Mauá Clinic. E lá ele consegue entrar em contato e se de repente for de Santo André, eles passam o contato de Santo André. Exatamente, ou de Ribeirão Pires. Exatamente. Legal, 3 unidades então para te encontrar. Maravilha. E, Rosimeire, você estava comentando, né, agora no intervalo, que você está com 2 trabalhos que foram aprovados para o Congresso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Olha, agradeço assim, a oportunidade de estar falando um pouco disso, Regis. Acho bacana a gente poder falar que
escrevi 2 trabalhos representando o município de Ribeirão Pires para um congresso brasileiro de dependência química, e eles fazem a seleção, e foram 3 meses de seleção, e no domingo, assim, fiquei muito contente, porque os 2 trabalhos inscritos foram aprovados. Um deles fala sobre a caracterização, né, dos usuários, né, quem são, o perfil, a faixa etária. Isso a gente conseguiu fazer em 4 meses que eu estava na gestão, agora fez 6. E também um outro fala da questão assim das comorbidades, que a gente falou bastante aqui, né, que é aquela intersecção dos pacientes HIV/AIDS com a dependência química. Então, outro trabalho, ele fala sobre assim o desafio de cuidar, né? O tema é o desafio do manejo, né, das equipes de cuidado de usuários, né, que tem o uso problemático da dependência química e do HIV/AIDS, porque quando a pessoa faz uso de drogas compulsivamente, como o João falou, o Edu, o pessoal também falou, ele não dá conta das outras doenças, né? Então, às vezes, a pessoa foca na droga, mas as pessoas acabam tendo relações e tem DSTs e acaba transmitindo, porque uma coisa é simultânea é outra. Então, é muito são doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis, hepatites, que se a pessoa tiver alguma relação sexual sem o uso do preservativo, ela pode acabar contraindo essas doenças. E quando as pessoas estão no uso compulsivo, elas não deixam de se relacionar, né? Muitas vezes se relacionam como moeda de troca, né? Para conseguir uma pedra, um crack, né? Uma moedinha para comprar o famoso corote, entre outras coisas. E aí a gente tem um número grande aí de pessoas que têm HIV, AIDS e sífilis também em decorrência disso. Então, esse segundo trabalho, ele fala de uma experiência que tive, né? Tratando pacientes assim, os desafios, como que é difícil, mas que também é possível. Então, a gente espera ter oportunidade de representar Ribeirão Pires, falando que Ribeirão está fazendo a diferença, né? É através desses trabalhos que foram aprovados pelo Congresso Brasileiro de Dependência Química. Avisando que em qualquer unidade de saúde, tá, nós encontramos preservativos gratuitamente. Isso então não tem mesmo. Desculpa de não utilizá-los. Falou tudo, perfeito. Qualquer unidade. Não precisa fazer cadastro, nada. É só chegar lá, retirar, não precisa avisar nada, está lá à disposição numa caixa lá na entrada. Exatamente. Agora vamos só falar um pouquinho mais do o que a gente gostaria. Agora nós estamos puxar a orelha dos nossos representantes, não só Câmara, como Câmara Estadual e Federal, que prevenção, ela não se faz só você falando sobre droga, né? Eu acho que nós temos que dar condições, principalmente para os jovens. Nós estamos falando do jovem aqui também, principalmente, né? Dá dó de ver um jovem aí já nessa vida. E nós observamos que nossas escolas, elas perderam, com o passar do tempo, uma série de matérias que ajudam o jovem a pensar, ajuda o jovem a ter um comportamento adequado, que é sociologia, psicologia, filosofia, né, música, teatro, né, conhecimentos na parte de política. Então, eu acho que isso perdeu, né? Não sabemos por quê, eu acho que só dá desculpa porque não tem dinheiro para pagar um professor, isso não é desculpa, né? A gente não paga um professor de filosofia, mas gasta milhões recuperando um aluno que ele pensa que o pé de maconha, porque a planta não faz mal, pelo amor de Deus. Né? É verdade. Então, acho que teria que ter umas condições dessas. E as prefeituras, né? Na opinião de vocês, além de dar esses recursos na escola, o que a prefeitura ou até empresas poderiam oferecer ao jovem? Porque nós falamos de ociosidade. Sim. Né? Olha, eu penso que algumas ações, eu penso numa tão interessante, por exemplo, o escotismo. O escotismo é uma escola de princípios e valores, né? Isso precisa ser implantado nos adolescentes. Então, há um projeto que é o escotismo na escola, que é o grupo de escoteiro como uma atividade pedagógica complementar. Então, essas atividades poderiam ocorrer nos dias de sábado, onde alunos e crianças da comunidade pudessem vivenciar as práticas do escotismo. Cidadania, civismo, responsabilidade social. Então, eu estou dando um exemplo, né? Eu acho que falta um pouquinho de boa vontade, porque isso são coisas que nem tem custo, né? Se for ver. Então, que não tem custo alto, né?
Então, eu acho que essas ações de combate à violência, à ociosidade, é que vão ajudar no combate às drogas. Eu penso que são através dessas ações. Nós temos algumas iniciativas aqui em Ribeirão, né? Bombeiro Mirim está sendo implantado. São ações importantes essas. Tem nosso amigo Rogério está querendo trazer aqui de novo, né? Isso já existia no passado, que é a Guarda Mirim. A Guarda Mirim, muito importante a Guarda Mirim. Então, acho que até, eu acho que antigamente a gente tinha, né? Eu era daquela época que jogava em campinho de futebol, que você fazia aí do lado, né? Você vê muita quadra, às vezes, ociosa, o próprio jovem não está aproveitando isso, né? Mas, além disso, né? Oferecer para o jovem aquilo que ele é da época dele. Não adianta eu querer colocar aqui bolinha de gude. O cara vai falar, pô, tio, isso aí não é nossa época. Mas ter algum acesso... Agora é drone, né? Ter um acesso em atividades que desenvolvam o raciocínio dele também tira ele da ociosidade, né? Então, eu acho que a gente paga imposto e a gente tem ideias. Então, se algum político se interessar aí, mas nós também vamos fazer esses movimentos. Não é só esperar o político tomar uma decisão. Porque o vovô dizia que político ele só funciona com agulhada. E às vezes é difícil. Tem que dar agulhada na bunda do cara, pro cara andar. Então vamos dar agulhada na bundinha dos políticos para ver se eles acordam. Pensar isso no âmbito nacional, né? Mas nós podemos começar pelo município. Claro. Começa a dar um exemplo. Claro. Nossos filhos, né? Faz o exemplo aqui. Existem alguns municípios, inclusive, né? Que são bem estruturados, que... Então, dão bastante... Sorocaba, por exemplo, né? Campos do Jordão, são cidades... Bastante programa para jovens. Tá. Exatamente. E lembrando também, né, João, que a gente está falando muito da parte do governo, mas eu acho que começa dentro de casa também, né? Sim, próximo dos filhos, conversando, né? Que hoje realmente eles dão um celular para as crianças e vão jantar e deixam as crianças no celular e estão livres do problema, né? Que é assim que muitas famílias encaram, né? Aguentar as crianças como problema. Então, eu acho que a gente precisa resgatar isso. Que antigamente a gente colocava a criança na frente da televisão assistindo Xuxa. Agora... que é uma alienação também, né? É uma forma de alienar. Né? Então, eu acho que a gente precisa, né, resgatar um pouco mais isso na família, né, passar mais tempo com os filhos, conversar mais, entender mais, né? E não deixar eles ficarem tão alienados na tecnologia. Dialogar é preciso. Então vamos lá, ontem foi comemorado o Dia do Professor, né? Essa data não pode ser esquecida, porque todos nós dependemos de um professor em alguma fase das nossas vidas, mas ele no Brasil é totalmente desprezado, né? Chutado, e eu acho extremamente... mal valorizado. Decadente um aluno chegar e bater num professor. Eu acho que esse aluno realmente mereceria uma atenção especial, porque ele não sabe que a pessoa que ele está batendo é a pessoa que está dando o futuro para ele, né? Então, os professores, parabéns, né? Antigamente tinha medo do professor, né? Eu peguei um pouquinho da época da palmatória. A reguada. Precisamos chegar... Ficava no cantinho da sala, sentado no banquinho virado para... Não precisamos chegar nesse nível, mas o respeito é bom e a gente agradece. Dia 18 é dia do médico, é outra profissão que a gente também depende muito, né? Então, vamos homenageá-los. Além disso, hoje é dia da ciência e tecnologia, Dia Mundial da Alimentação e Dia do Anestesista. É uma notícia triste, nós tivemos o falecimento, deixa eu achar aqui a nota, do genro do senhor Willer Sanches, que é um dos colaboradores aqui da rádio. Ele já estava doente, né, mas... Vai falando aí que eu já vou achar o nome da pessoa aqui para dar notícia. Bom, né, só voltando ao Dia dos Professores, né, segundo o Rodolfo Steiner, né, como ele falava, que quem pretende educar deve-se educar-se por toda a vida. Né? Então, isso serve para todos, né, para a família, para professores, né, para todo mundo. Né? Então, acho que cabe ao contexto hoje.
Então, só para anunciar, né, o genro do nosso amigo e irmão Willer Sanches, que é o Jorge Augusto Rodrigues Ferreira, o pessoal conhecia mais ele por Ferreirinha. Uma pessoa que morou muitos anos aqui, em Ribeirão Pires, estudou na escola Enal, e ultimamente acho que morava em Pindamonhangaba. Então, nossos condolências à família e para o nosso amigo e irmão Willer. O que mais, pessoal? Bom, hoje, essa semana, nós também vamos ter pré-conferências, né, João? Nós temos pré-conferências da saúde, são encontros que a gente está fazendo nas unidades de saúde de Ribeirão Pires. Quem quiser participar como usuário, está aberto, né? Então, amanhã, dia 17/10, será no Centro de Especialidade Odontológica, às 9 horas da manhã, que é o CO, né? Que ali é na rua que fica a delegacia de Ribeirão, onde o pessoal faz aqueles exames de carro, fica ali no seu número ali, né? E às 14h30 na unidade de infectologia. Infectologia fica na frente da igreja Santa Cruz, ali na Francisco Monteiro. 205. 205, tá? Dia 18 é no CAPS AD, nós estamos falando aqui sobre drogas, nós estaremos lá às 9 horas da manhã. Isso. E às 14h30 estaremos no Hospital e Maternidade de São Lucas. Então, por favor, usuários que queiram participar da pré-conferência, compareçam lá. E lembrando a importância da pré-conferência para se fazer a eleição dos conselhos locais, que é a porta de entrada da voz da população dentro do sistema de saúde. Então, só reforçando a importância do comparecimento de todos que puderem participar das pré-conferências e puderem também ajudar a fazer a saúde do município melhor. E dia 19/10 é na UPA, às 9 horas da manhã, junto com o laboratório. Quem não sabe, dentro da UPA tem um laboratório de análises lá. E dia 20 é o Melhor em Casa, às 9 horas, e o Serviço Social da Saúde, às 9 horas, que fica ali atrás do Correio, né? Onde fica o EMAD. Tá? Semana que vem a gente dá o restante da programação. Du, tem algum... Bom, primeiro parabenizar a todos os professores. Eu queria dar um aviso do que vai acontecer amanhã, o primeiro encontro de filiados e apoiadores da região do ABCD-MRR, o Partido Novo, que será em Santo André, na Rua dos Coqueiros, 1400, no bairro Campestre. Então, todos às 19h30. Todos estão convidados a estarem lá. Qual é o endereço? Rua dos Coqueiros, 1400, Campestre. Quiser entrar em contato, onde que ele consegue maiores informações, Du? Ele pode entrar no site do Partido Novo, que é novo.org.br. Tá? E lá tem as informações desse encontro. Tem todas as informações lá. Legal. Rosimeire, quer passar algum recado? Eu quero reforçar o que o Regis falou, a importância da participação da população, porque as propostas que eles podem trazer para o município vai fazer diferença pelos próximos 4 anos, né? Existe o papel aí dos profissionais, o papel do conselho, mas principalmente daqueles que acessam os serviços, precisam se fazer presente, né? E colocar aquilo que eles entendem enquanto necessidade. E principalmente na questão de saúde como um todo, e álcool e drogas também, que a gente tem muito o que melhorar e avançar no município. Agradecer a participação e poder contribuir de alguma forma, pelo menos para a reflexão de como é que está o panorama em Ribeirão Pires e falar um pouquinho das portas de entrada de tratamento no CAPS Álcool e Drogas. E agradecer também a minha equipe, que a gente não trabalha sozinho e a gente precisa de mais pessoas, mais serviços, né, agregando esse trabalho tão árduo que a gente tem, que é lidar com a questão da dependência química. Obrigado pelo convite, Regis. Obrigado, João e Murilo. Eu só queria falar uma coisa. Parabenizar você, Rose, pelos projetos aprovados. Obrigada. Isso é uma coisa que orgulha o município, né? Com certeza, Obrigada. né? Murilo? Agradecer pela oportunidade de poder discorrer sobre esse tema da dependência química, que é de extrema importância, né? E é isso, né? Fiquem longe das drogas. E da tecnologia excessiva também, né, Murilo? Exatamente. Essa da tecnologia, depois eu mando minha esposa procurar arroz para conversar. Obrigado, Murilo, pela participação aqui, disponibilidade sua, deixar seus afazeres para participar aqui com essa manhã conosco. Obrigado, Rosimeire. Também agradecer a equipe lá, que está dando o duro lá sem você lá, né?
nessa parte da manhã. Obrigado, Du, obrigado, Veiga, obrigado, Richard, pela mesa. Ainda temos alguns minutinhos. Estamos sendo notícia de Brasília, né? Brasília desistiu. Brasília desistiu? Poxa vida. Desistiu, Brasília caiu. Então, até semana que vem, né, com o programa Os Curiosos Por Quê, né, e vem outros assuntos para a gente conversar na manhã de segunda-feira. Tá ok. Um abraço a todos os ouvintes e boa semana. Boa semana a todos.